Fala, povo abolicionista, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aula História do Brasil, aula 25. Aula 25, só lembrando que nós estamos falando de Brasil e Império, nas últimas aulas, né? 1822, 1889, logo vai acabar isso aí, vai começar a República. E estamos falando especificamente, nas últimas aulas, do Segundo Reinado. Esse período aí que vai ali desde o golpe da maioridade, 1840, até o outro golpe de 1889, 15 de novembro. Foi um golpe, pois é, a gente vai falar disso, beleza? Então esse é o tema aqui da nossa aula, ó, a luta, presta bastante atenção nessa palavra, a luta pela abolição da escravidão. Um tema muito sensível, um tema muito importante, que a gente precisa fazer com bastante cuidado, porque eu não posso errar nessa aula como professor e vocês não podem errar nessa aula como alunos. Não tem como entender o Brasil de hoje ou pensar numa perspectiva aí de um país melhor se a gente não passar por esse assunto aqui e não entender direito isso. Então essa é aquela aula que a gente não pode errar. De vez em quando a gente erra, né? E às vezes até bastante, mas nessa não podemos errar de jeito nenhum, beleza? Só para dar o contexto para vocês, né? Às vezes a gente estuda muito história geral, depois volta e tal. O que aconteceu? Vamos pegar assim, você tem ali, ó, segunda metade do século XIX, café, né, o império, modernização, a gente vai falar um pouquinho disso hoje, vou dar uma retomada ali no começo, mas basicamente da última aula a gente está vindo da Guerra do Paraguai. E a Guerra do Paraguai ela funciona como se fosse um divisor de águas aí para a história do Brasil no Segundo Reinado. Até a Guerra do Paraguai, 1864, o Brasil está bem. Dom Pedro II está bem, está rolando parlamentarismo às avessas, você lembra disso? O quarto poder, né, o poder moderador, funcionando para valer. Aí você tem vários conflitos ali na região do Prata, né? E o pior deles, a Guerra do Paraguai, 1864, 1870. Depois da Guerra do Paraguai, aí o rolê começa a ficar pesado, tá? Então é nesse inteirinho aí que a gente está. E o braço do Brasil é o escravo, né? O motor dessa economia é o café, que é o escravo, né? O Brasil é o café e o café é o negro. Então a gente vai falar disso hoje. Eu nem coloquei aqui escrito nossos objetivos, porque eu quero explicar olhando na bolinha do seu olho aqui. O principal objetivo dessa aula é que você termine esse papo, né? A gente já vem falando de escravidão há um tempo, né? Mas hoje eu vou ficar satisfeito se, quando terminar essa aula, você falar assim, putz, então o lance da escravidão não foi resolvido lá em 1888. Aquilo ali não resolveu. A abolição, ela acaba com a escravidão, mas ela não acaba com as consequências da escravidão. Se você entender isso, basicamente, esse é meu objetivo básico aqui, de você conseguir entender que o nosso problema não encerra com a abolição, entender que o Brasil tem muitas particularidades, tem coisa que só aconteceu aqui, tem a ver com o nosso contexto, né, com a nossa realidade, entender que o fim da escravidão é um processo, né, que não é um negócio ali do 13 de maio, pai dá uma canetada e pronto, está todo mundo feliz, vamos fazer uma missa para comemorar. Não, ali é um ponto só. Então hoje eu quero mostrar para vocês o processo. Se você entender o processo e entender que em 1888, no 13 de maio, os problemas que a escravidão causaram para o Brasil, né, não foram resolvidos, eu já estou satisfeito, porque aí a gente começa a questionar e aí a gente sabe como fazer uma pesquisa e como procurar as respostas para as nossas dúvidas, para a gente poder montar uma reflexão mais crítica sobre a sociedade que a gente vive, inclusive nos dias de hoje, tá? Para isso, eu separei aqui 3 passos, tá? Mesmo sendo um assunto complicado, nós vamos fazer ele em 3 passos aqui. Primeiro eu quero falar rapidamente sobre o declínio da escravidão. Dar o contexto para vocês do século XIX do Brasil e mostrar que a escravidão no mundo ocidental está em declínio no século XIX. A pauta do século XIX, né, é a emancipação, a gente pode chamar até de era das emancipações, como diria Hebe Matos, uma autora que eu vou usar depois com vocês aqui. Então nós vamos falar do declínio da escravidão, o que está acontecendo no Brasil, quais são as particularidades e tal. Depois, eu quero mostrar para vocês essa oposição à escravidão, que tem um processo rolando ali. Então várias coisas vão acontecendo, várias leis, lutas, movimentos, setores e tal. Vou mostrar para vocês o cenário total aí, como que era feita a oposição à escravidão. E depois
eu quero falar, e aí a gente vai chegar, lógico, aqui no 13 de maio, né? E aí a gente precisa fazer uma reflexão sobre o pós-abolição e as consequências da escravidão. Aí eu vou dar algumas particularidades também desse processo brasileiro. Tá certo? Então vamos lá. Primeiro ponto aqui, nosso primeiro passo. O declínio da escravidão. Vamos pegar o seguinte, ó, nós estamos no século XIX. Qual que é o contexto do século XIX? Se a gente for pensar a nível de mundo, nós estamos na era das revoluções também. Então você tem vários princípios liberais fazendo sucesso pelo mundo afora. Na Europa, né, tem as consequências, os desdobramentos da Revolução Francesa, né, da crise do antigo regime de um modo geral, a independência dos Estados Unidos, as independências da América, ideias republicanas, ideias de liberdade. Tem um clima aí favorável à liberdade, favorável a pautas, né, para a luta da liberdade no mundo inteiro. E o Brasil acaba, lógico, todos os países escravistas, né, acabam também recebendo esse reflexo do século XIX. O capitalismo está se desenvolvendo e junto com o capitalismo tem alguns debates sendo feitos aí, entre eles o debate da liberdade. Você pode colocar, você pode anotar, se você quiser, que aqui na América, por exemplo, nos países escravistas, né, a grande pauta é a abolição. Tá todo mundo assim, meio que ela vai acabar, cada país vai ter que ver como que isso vai acontecer. Mas parece, né, se você estivesse vivendo naquele momento, parece que é inevitável que a escravidão chegue ao fim no mundo ocidental. E aí você tem algumas pressões. Você sabe, nós já estudamos isso, que no caso brasileiro, agora vamos falar do Brasil, existe um parceiro nosso que está pressionando muito pelo fim da escravidão. A escravidão está sendo pressionada ali pelo seu fim pela Inglaterra. Quando o Brasil vem, o Dom João, escoltado, apoio inglês, abertura dos portos e tal, a Inglaterra vira um grande parceiro do Brasil no século XIX. E tem pressões da Inglaterra. Se você pegar a documentação, desde quando o Dom João chegou aqui e fez a abertura dos portos, o Brasil está prometendo, né, o Brasil assim, na mão dos Bragança, depois do Brasil independente, que vai acabar com a escravidão. Isso era uma promessa. Então o Dom João assinou acordos e prometeu, o Dom Pedro foi obrigado também a prometer para ter o reconhecimento da Inglaterra, né? Inclusive nós temos ali essa pressão do tráfico, né? A principal pressão era para acabar com o tráfico, ou seja, para parar de chegar escravizados africanos aqui e parar com esse fluxo, né, desses dois lados aí do Atlântico. Então o próprio Dom Pedro, cara, ele é obrigado, ele promete que vai acabar com o tráfico, tanto é que logo depois da abdicação dele, no período regencial, você tem uma lei ali, fica conhecida como Lei Feijó, anota aí, em 1831, uma lei Feijó que já proibia o tráfico, ou seja, que já dizia que era irregular essa pessoa chegar escravizada no Brasil pelo tráfico. Ela não acaba com a escravidão, mas ela torna o tráfico um crime. Então quem adquiriu um escravo, um escravizado, depois de 1831 era um criminoso. Aí você toma cuidado aí também com a ideia de bandido bom, bandido morto, aí não fica sem herança, né? Tem uma galera que perde herança, porque na lei não podia trazer mais gente da África, mas muitos cafeicultores fizeram fortuna assim, essas fortunas estão espalhadas por aí até hoje, né? Então eram fora da lei, porque tem essa lei Feijó aí, pouco falada, mas existe. Em 1845 tem um outro evento importante. Você tem lá o Bill Aberdeen. Bill Aberdeen é um ato também, uma lei, mas ela não é brasileira. Foi uma lei feita por esse cara aí, o Aberdeen, um parlamentar lá na Inglaterra. E essa lei permitiu que a Inglaterra pudesse caçar e capturar nos mares aí os navios negreiros. Então a Inglaterra começa a fechar o cerco oficialmente aí com uma lei para coibir o tráfico negreiro, para coibir esse trânsito aí que existia no Atlântico, né? Curiosamente, essa lei vem um ano depois do Brasil ter feito, você já teve essa aula, do Brasil ter feito aquela lei Alves Branco, que dava medidas protecionistas para uma indústria que estava começando a surgir ali no Brasil. Talvez isso possa ter sido uma resposta, uma represália, enfim. Mas tem essa lei também, Bill Aberdeen, não é brasileira, é de lá, mas influencia a gente. E a famosa Eusébio de Queiroz, em 1850, depois de muito debate, depois de muita discussão, depois de tiro, porrada e bomba, consegue se aprovar no Brasil
com o nome do seu autor, né? A Lei Eusébio de Queiroz. O que ela faz? Ela proíbe o tráfico negreiro. Essa lei é muito simbólica, porque assim, se não vai entrar mais escravizados vindo da fonte do continente africano, o número de escravos por reprodução era muito pouco. Então assim, o recado é mais ou menos, vai acabar a escravidão. A gente só precisa ver como e quando, mas que ela vai acabar, vai. Então a Lei Eusébio de Queiroz, ela proíbe o tráfico negreiro, né? Isso não significa que deixa de chegar pessoas escravizadas da África, né? Você tem contrabandos, aí você tem aí o mercado, né, negro, o famoso mercado negro, dessas ideias aí, dessas circulações aí clandestinas no Oceano Pacífico. Então, como que faz então? Se você pegar 1850, o café tá bombando, cara. O café tá bombando. E assim, o café tá expandindo. Em 1850 também tem a lei de terras, que ele favorece a concentração de terras. Então você tem mais fazendas de café. O café está expandindo, está bombando. E aí, como é que faz com mão de obra? Duas coisas acontecem aqui para a gente finalizar esse primeiro tópico. Primeiro, como a cafeicultura está bombando aqui no Sudeste, existem outras regiões do Brasil que a economia está meio down. Que tem lá pessoas escravizadas, mas que agora, sim, eles podem vender essas pessoas para o Sudeste. Então começa a acontecer um negócio horroroso, porque isso era triste para um escravizado, né? Dele ser vendido internamente. Então começa a rolar um tráfico interno. Muitos escravizados do norte e do nordeste começam a vir parar aqui no sudeste, nas fazendas de café. Tá bom? Guarda essa informação aí que ela é importante. Tá rolando um tráfico interno agora. O mercado de café escravista, né, de café aqui do sudeste não deixa de ser abastecido. Outra coisa que acontece ao mesmo tempo, começam as políticas imigratórias. Para trazer uma mão de obra de europeus, brancos, né? A princípio, nós já tivemos essa aula, a princípio tocado pelos próprios cafeicultores, mas depois subvenciada pelo Estado, né? O Estado bancando isso principalmente a partir de 1870, o Estado patrocinando essa vinda dos imigrantes para cá. No resumo, olha só o que eu estou falando aqui, a escravidão está em declínio. Ela vai acabar. Agora a gente vai ver os pormenores aí e como que isso vai acontecer. No segundo ponto aqui, eu espero que você tenha assistido uma aula que eu coloquei aí no dia 13 de maio. Eu postei um vídeo, acho que tem uns 30 minutos, eu postei um aprofundamento falando do 13 de maio e falando do 20 de novembro. Então as coisas que eu falei lá, eu vou considerar que elas já estão registradas. Se você quiser, você assiste, procura aí na lista e essa aula está aí. Eu estou propondo uma reflexão sobre o 13 de maio e o 20 de novembro, dia da abolição, dia da consciência negra, eu faço uma reflexão lá. O que a gente tem que lembrar aqui é que o 13 de maio existe um mito em torno dele, né? Como se fosse um presente, como se fosse algo dado, como se fosse uma bondade da princesa Isabel. Lá no vídeo eu cito algumas piadas horrorosas e tal. O Dom Pedro estava viajando no 13 de maio, então ela, preparando ali um possível um terceiro reinado, ela estava na campanha abolicionista e acaba conduzindo ali o processo da lei áurea, que é o fim da escravidão. Porém, tem um processo. E o processo é o mais interessante para você refletir e, lógico, para suas provas. Porque quando você pensa na princesa Isabel fazendo a lei áurea, você coloca os escravizados e os abolicionistas numa situação de passividade, alguém que recebeu um presente ou uma dádiva. Quando você olha para essa aula e vê que o título dela é A Luta pela Abolição, você percebe que não foi de graça, que tem um movimento social, que o movimento negro tem protagonismo, que os escravizados têm protagonismo, que os alforriados têm protagonismo, que os intelectuais, e você vai ver uma galera aqui que tem protagonismo. Então não é um presente, é uma conquista. Tudo bem? Esse é o ponto. Agora vamos lá, passo a passo. Eu já falei para vocês, não vai perdendo a conta. 1831 já tinha uma lei proibindo o tráfico. 1845 tem o tal do Bill Aberdeen, que é caçar os navios negreiros no Oceano Atlântico. 1850, a Lei Eusébio de Queiroz. Então já temos 3 legislações aqui importantes para o processo. Mais uma, 1871. Em 1871, você tem a Lei Rio Branco. A Lei Rio Branco, mais conhecida como Lei do Ventre Livre. Se você olhar no seu caderno aí da aula, vai estar escrito Lei Saraiva Cotegipe. E aí você vai falar, César, você falou Rio Branco, aqui tá Saraiva, aí tá errado. Eu tô certo, agora. Pelo menos agora. Dá uma corrigida aí. Em 1871 tem a Lei Rio Branco,
essa Lei Rio Branco fica conhecida, popularizada como Lei do Ventre Livre. O que ela determina? Deu um maior trabalho para conseguir aprovar essa lei. Existiu muita resistência dos proprietários de terra, que era a galera que dominava a política, né? Mas essa lei ela determina que o ventre da mulher escravizada é livre e que essa criança que nasce ali, ela já não é mais escravizada. Porém, isso é o básico, né? O que está escondido nessa lei? Que aí você pode encontrar aqui no Dicionário de Escravidão e Liberdade uma análise, um capítulo só sobre essa lei. A grande questão aqui é o seguinte, essa lei, pensa assim, vou falar um monte de lei aqui, quem está fazendo e aprovando essas leis? São os próprios políticos ali, a maioria deles proprietários de terra. Esses caras estão fazendo leis que garantem seus interesses. O grande debate aí é a propriedade, galera. Eles acham que eles têm o direito a ter a propriedade, mesmo que seja de uma pessoa. O debate na época é esse, como é que eu vou perder a minha propriedade? Então ela foi aprovada, mas olha só a particularidade dela. A criança até os 8 anos de idade ficava junto com a mãe, portanto com o proprietário da mãe, da escravizada. Então o fazendeiro ficava responsável pela criança. Aos 8 anos de idade, esse fazendeiro escolhia, né, se essa criança ia ser, ficar sob a tutela do Estado e ele recebia uma indenização pequenininha, ou se ele ficava com essa criança até os 21 anos. E depois de 21 anos, o Estado indenizava ele. Olha, não sai da cabeça nesse momento a ideia de indenização. Como que eu vou liberar uma peça aqui se eu não for indenizado por ela? Infelizmente a galera pensava assim, mano, olha que doidão isso. Então assim, imagina como é que essa lei funcionava na prática, tem várias particularidades, porque, cara, até os 8 anos com a mãe, dos 8 aos 21, a maioria ficava com o próprio proprietário da mãe. O que acontecia com essa criança? Ia pra escola, ia fazer intercâmbio, ia pra Disney, ia trabalhar, caramba, até os 21, e depois dos 21, aí nem vai dar tempo, porque aí a escravidão já vai acabar, é um rolo desgraçado. E outra coisa, como é que era feito o registro dos escravos? Quem sabia que data que um escravo tinha nascido para determinar se ele nasceu antes ou depois da lei do ventre livre? Então imagine o seguinte, se tivesse fiscalização, não tinha, mas assim, o que a gente percebe na documentação é que existe uma explosão de número de nascidos em 1870. Aí o que o proprietário faz? Ele registra num caderno o nascimento. Aí ele vai lá e registra, muda o registro de todo mundo. Ah, aquele menino ali nasceu quando? Ele nasceu em 1870. Moleque desse tamanho assim. Ah, nasceu no passado? Nasceu no passado. Né? Aí você vai trocando a idade da galera assim. Você põe o nascimento da criança antes. Então, por exemplo, um recém-nascido ali, você está em 1872. Eu dei o exemplo errado, na verdade, você percebeu, né? Vamos acertar o exemplo. Você está em 1872. Vamos supor que tivesse fiscalização. Aí vem o fiscal, ó, esse bebê de colo aí, ele é livre, né? Nasceu depois de 1871. Fazendeiro, não, ele nasceu em 1870, tá ali o livro de registro. E não tem documentação para provar. Você vai fazer o quê? Você vai chamar a polícia? Você vai entrar na justiça? A escravidão é um direito. É um direito à propriedade, cara. Olha que doideira. Aí, depois de 1871, você tem... eu coloquei aqui, rapidamente pra gente falar, mas é um episódio fantástico. Você tem o fim da escravidão em 2 lugares antes do resto do Brasil, no Rio Grande do Norte e no Amazonas. Você tem várias lutas ali, protestos de disputas, movimento abolicionista, desde 1881. O que acontecia? Como tinha muito tráfico interno, muitos escravizados eram comprados no Norte e Nordeste e mandados para o Sudeste. O que acontece é que um cara, por exemplo, no Rio Grande do Norte, chamado Francisco José Nascimento, ele liderava uma galera ali que eram os jangadeiros. Para você carregar um navio com escravizados, você precisava de um cara numa jangada que fizesse o transporte. E aí essa galera organizou um movimento lá, abolicionista, e eles, como categoria, se recusaram a fazer esses carregamentos. Eles se recusaram a carregar os navios, cara, para trazer gente escravizada pro Sudeste. No Norte aconteceu a mesma coisa. No Norte tinha outro nome, eram os catraeiros. Era uma espécie de jangadeiro também. É aquele cara que pega uma embarcação menor para levar a mercadoria até a embarcação maior. Nesse caso, a mercadoria é uma pessoa. Então, nesses 2 estados aqui, tudo bem que a escravidão não estava com a mesma pressão econômica que estava o café no Sudeste. Mas lá, desde 1884, eles já acabaram com a escravidão. Aí o governo central não teve moral de falar, não, vai manter, porque já estava no debate do fim, tá ligado? Outra coisa, só um detalhe. Esse cara aí, o Francisco José do Nascimento, ele ficou conhecido como Dragão do Mar, tá? É esse aqui, ó. Tem uma revista ilustrada em homenagem a ele. O Dragão do Mar.
Um cara que, ele não só ele recusou a fazer isso, mas ele liderou um movimento que a galera não fazia mais isso. Estava difícil comprar escravo naquela região porque os caras se recusavam a fazer o transporte. Em 1885 tem a famosa lei dos sexagenários. Essa sim é a lei Saraiva-Cotegipe, tá? Arruma aí no seu material aí. 1885, lei Saraiva-Cotegipe, lei dos sexagenários. Ó, o Brasil resolveu libertar, tá quase no fim da escravidão, né? Mas assim, ó, há mais de 60 anos liberta os escravos, cara, não pode. Só que tem um detalhe, olha como é que o debate é indenização e propriedade, um direito. O que ficou acordado? Com 60 anos uma pessoa pode ser liberta, beleza? Ela tem que trabalhar 3 anos a mais a título de indenização ao seu proprietário, para poder ser livre. Então, para começar, você praticamente não tem escravos com essa idade. Muito pouco, muito pouco. A expectativa de vida não dava isso, galera. Imagina de um escravizado, então. Tá. Mesmo que tivesse 60 anos, você está livre? Não, você tem que trabalhar 3 anos a título de indenização. Aí você recebe a liberdade. E aí, com 65 anos, independente do caso com indenização ou não, aí libertava. Então, na verdade, não é 60, é 65 e tem que prestar atenção nessa questão da indenização. Mais uma vez, quem faz as leis? Os caras estão pensando no interesse deles, os proprietários dos escravizados, no caso, né? E aí, uma curiosidade, né? Em 1886, só em 1886, olha como é que esse assunto é delicado, você tem o fim do castigo corporal, uma lei, a Lei 3.310, que proíbe castigo corporal. O que isso significa? Que antes não era proibido espancar alguém, castigar alguém, né, fisicamente falando. E aí, sim, em 1888, né, todo esse processo, todo esse debate vai levar à assinatura da Lei Áurea. Pega a Lei Áurea aí, põe na internet, olha a imagem dela, leia o texto dela. Ela está lá na Biblioteca Nacional, o documento original. O texto dela é muito simples. É muito simples e ele tem um problema, ele não acaba com ele não prevê nenhum tipo de indenização, só acaba com a escravidão. Guarda essa informação que a gente vai precisar disso aí na próxima aula, na crise do Império, né? Isso aqui é a missa campal, ó, do dia 17 de maio de 1888, a galera na rua comemorando. Teve sim comoção, foi importante a Lei Áurea, porque é um reconhecimento do Estado, enfim, não tiramos a importância dela, mas você precisa colocar ela, assista o vídeo lá, você precisa colocar ela no contexto, tá bom? Então tá aqui, ó, Princesa Isabel, membros da família real ali, ó, Princesa Isabel aqui, ó, a galera, a elite reunida, fazendo uma missa ali, que o Machado de Assis depois chama isso de delírio público e tal, mas tá ali, tem uma missa comemorando. Beleza, a Princesa Isabel fazendo isso, já preparando ali o terreno, ela ficou muito popular por isso, tanto é que ela é lembrada não é só por isso. Fala mais uma coisa que a Princesa Isabel fez no teu senso comum da escola aí. Você lembra? Difícil, né? Vamos lá. Uma coisa que é interessante pensar sobre o 13 de maio é que assim, é praticamente inevitável. Vai rolar o 13 de maio, não tem como. O 13 de maio vai acontecer. A abolição vai acontecer. O 13 de maio ele praticamente reconhece uma situação que já estava rolando. Você vê que desde 1831 está acontecendo um monte de coisa. Tanto é que o número de pessoas libertas no 13 de maio são poucas. Assim, comparado ao número de escravizados que o Brasil chegou a ter, no 13 de maio você liberta ali, naquele ato, 700 mil escravizados. Comparado a milhões de escravizados que a gente tinha, já tinha acontecido muitas alforrias nos últimos anos, né? Depois a gente vai analisar isso aí lá na frente. Agora, o que o movimento abolicionista contribuiu quando a gente fala de luta? Cara, pensa no seguinte, é um movimento social. Tá? O primeiro movimento social público organizado do Brasil é esse, é o abolicionismo, é um movimento muito importante. O abolicionismo ele vai movimentar uma galera, primeiro, que é importante para mudar a mentalidade. Não basta baixar uma lei falando que não pode mais a escravidão, que ela vai ser abolida, se a mentalidade das pessoas ainda é muito escravocrata. Então aqui você tem uma contribuição do abolicionismo mudando a mentalidade das pessoas.
Então, peças de teatro, jornais, pessoal da literatura, o próprio exército, os comícios, as campanhas, uma galera se mobilizando, a intelectualidade se mobilizando, sabe, para ficar aquele negócio tipo assim, nossa, mano, você tem um escravo? Ih, pô, tá ultrapassado, hein, cara, tal. Sabe, você tem que mudar a mentalidade. Então você tem um movimento intelectual no abolicionismo que vai fazendo essa crítica e vai abrindo fissuras, e vai rompendo com essa ideia, com essa mentalidade escravista. Ao mesmo tempo, você tem a questão prática. As revoltas dos escravos são muito importantes, elas vão ficando cada vez mais numerosas. As fugas começam a ficar cada vez mais numerosas, porque nos últimos anos da escravidão, a escravidão fica pior, porque está faltando escravo no mercado, e aí o trabalho é dobrado. A pior notícia que tinha para um escravizado era descobrir que ele ia para uma fazenda de café em São Paulo. Ó, lá a coisa ia ser feia. Então, tipo assim, muitos castigos, fugas, tanto é que em 1886 tem uma lei para proibir o castigo. Então você tem os quilombos, tem a galera se organizando ali no Rio de Janeiro, a camélia como símbolo, né? Tem música, tem peça de teatro, tem filme falando disso, né? Das camélias ali funcionando como um símbolo abolicionista no Rio de Janeiro. Você tinha os consórcios que eram feitos, a galera juntava dinheiro e todo mês libertava alguém comprando a alforria da pessoa. As irmandades, né, que nós já tivemos uma aula sobre as irmandades, começaram também a ajudar a libertar pessoas. Então tem uma galera engajada nisso. Você poderia esconder um escravo fugido na tua casa se você fosse um abolicionista. Falar, não, mas você não merece ser escravizado. Eu vou dar aí o caminho para você ir até o Vale do Ribeira, ali em São Paulo, você descer em Santos, lá onde tinha quilombo também. A galera vai se organizando. Tem a resistência do movimento, né, do abolicionismo como um todo. Então você muda a mentalidade e a prática também. A mentalidade é um jornal criticando. Tinha um jornal que chamava O Abolicionista, né? E os intelectuais e tal. E a prática é a fuga, é a revolta, é o quilombo, é a galera se juntando em associações contra a escravidão, né? E aí você tem nomes como Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, Luiz Gama, o próprio Machado de Assis, o Castro Alves, o André Rebouças, o Rui Barbosa e uma porrada de gente aí que não vai dar tempo de falar todo mundo. Mas são pessoas que estão nessa luta, pensa no papel ativo dessa história então. E para finalizar, tá, tem o 13 de maio, mas aí como é que fica depois? Então depois é o seguinte, primeiro ponto, o império perde apoio, porque o que sustentava a escravidão era a legalidade dela, era o direito dela. E aí o império está ali, vocês vão ver na próxima aula, em crise. Quando o império acaba com a escravidão, os caras falam, mano, a gente praticamente está mantendo o império por causa disso. Sem a escravidão, tanto é que 18 meses depois o império vai cair, pouco tempo. Segunda questão, tem uma galera agora que vira republicano de última hora, né? Aquela galera, o movimento republicano já estava rolando. Calma que nós não vimos isso ainda, vai ser na próxima aula. Mas assim, várias pessoas que apoiavam o Império falam, ah, cara, agora eu sou republicano também. Pra mim a família imperial tinha que ir embora, tinha que acabar isso aí, fazer uma república aqui e indenizar a gente dos escravos que a gente perdeu. A galera queria isso. Aí você tem, pós-escravidão, o day after, né? Uma massa de gente empobrecida, negros, mestiços e brancos também, porque não é só o negro que é prejudicado nessa história. Mestiços e brancos também. Uma sociedade escravista ela produz um horror generalizado, boa parte da população marginalizada. A abolição, isso você anota, por favor, ela acontece sem nenhum tipo de reparação. A abolição acontece sem nenhum tipo de reparação. Não acontece. O Estado... olha só, você que fala, mas eu não tenho culpa do que aconteceu no passado, dívida histórica, eu não concordo. O Estado manteve a escravidão durante um tempo. O Estado tirou a liberdade dessas pessoas, tirou a vida dessas pessoas, se enriqueceu e enriqueceu uma elite. O Estado depois não devolveu nada para essas pessoas. O Estado, que as pessoas tanto odeiam, garantiu a propriedade dessas pessoas, garantiu a pobreza e a exploração dessas pessoas. E aí, de repente, gente, acabou, vamos fingir que nada aconteceu. Aí fica fácil, né? Então você tem, olha o que o Estado deu, um projeto de branqueamento da população, com um projeto de imigração. A cidadania foi negada, porque em 1871 os caras tinham aprovado uma lei que mudava o voto passou a ser direto, mas precisava ser alfabetizado, tirou os negros do processo de eleição, né? Lei Saraiva, 1871 também, Saraiva. A desigualdade de direitos, né? Porque aí você não consegue exercer a sua cidadania com toda essa pobreza, estigma, preconceito e tal.
os hábitos criminalizados, religião criminalizada, reunião criminalizada, capoeira criminalizada, estar na rua era um crime, e aí essa população fica criminalizada, então por isso que tem um encarceramento em massa. Tudo isso você vai chamar de racismo estrutural. Hoje nós estamos chamando de racismo estrutural. Ou seja, resumindo, a Lei Áurea, ela acaba com a escravidão, mas ela não acaba, estou citando aqui a Emília Viotti, ela não acaba com as consequências da escravidão. Eu tenho mais coisas para falar para vocês, mas essa aula se encerra aqui mesmo. Essa aula 25 pode acompanhar que ela está encerrada. Se você quiser um vídeo de aprofundamento, eu não vou deixar de fazer, eu vou fazer, que eu estou com muitos livros aqui para comentar sobre eles, mas esse você assiste se você quiser. Tem um link aí, vai estar escrito o nome da aula e aprofundamento, só se você quiser, beleza? Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite!